Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Já peço que deixem seu like, compartilhe e se inscreva se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor ou, se preferir, seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo. Veja qual categoria é mais acessível para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix caso queira nos ajudar dessa forma. Estejam à vontade para escolher o que melhor lhe agradar. Desde já, eu agradeço. Fome, parte 2. Ellie ainda o escutava quando sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O vento frio soprou contra sua pele, como dedos invisíveis, e de repente o ar pareceu mais pesado, carregado de algo que ela não conseguia explicar. O campo ao redor, antes silencioso, além do farfalhar do trigo, agora parecia abafado, como se segurasse a respiração junto com ela. Um mau pressentimento tomou conta de seu peito, o mesmo que sentiu no dia em que sua irmã foi levada. Seu instinto gritava para sair dali. Sem pensar, ela se virou para ir embora, mas antes que pudesse dar um passo, Johnny a segurou com firmeza, seu toque quente contrastando com o frio que parecia envolver tudo ao redor. "Tem mais alguém aqui", ele sussurrou. Sua voz estava carregada de tensão. Ela arregalou os olhos e olhou na mesma direção que ele, mas não viu nada além das sombras ondulando entre os caules do trigo alto. O vento soprou forte, dobrando as hastes secas que sussurravam entre si como se tentassem avisá-los de algo. Ela sentiu um nó na garganta, e então ouviu um som baixo e ameaçador. Teria sido um rosnado? Ela se perguntou. O medo se espalhou por seu corpo e seu coração começou a bater tão forte que ela achou que Johnny pudesse ouvi-lo. Olhou para ele em busca de uma explicação, e foi quando percebeu algo que fez seu sangue gelar. Seus olhos estavam focados em um ponto à frente, seu maxilar tenso, e quando rosnou novamente, ela viu o brilho de seus caninos. Um arrepio a percorreu dos pés à cabeça. Ellie se desesperou e tentou se soltar, mas ele a agarrou firme. Seu aperto era forte como o de um predador protegendo sua caça. "Tenha calma, senhorita Torres. Não vou te machucar", ele sussurrou, mas seus olhos continuavam cravados na escuridão à frente. "Ele está aqui. A criatura que levou sua irmã está aqui." Aquelas palavras fizeram o chão parecer sumir sob seus pés. Ellie queria correr, queria gritar, mas o terror a mantinha imóvel. "Precisamos saber por que ele voltou. Isso não é normal." Johnny continuou, sua voz grave. "Esse tipo de criatura não retorna a um covil antigo, ainda mais depois que ele foi descoberto." Ele não sabia o que a assustava mais, o homem que a segurava ou a coisa que estava ali com eles. Mas então algo mudou no vento. As folhas do trigo farfalharam mais alto, como se tremessem de medo. O ar ficou denso, carregado de um cheiro metálico e estranho. Foi quando ela ouviu. Entre as sombras, uma figura grotesca emergiu, suas asas de couro se estendendo como se quisesse engolir o céu. O espantalho alçou o voo, vindo direto em sua direção. Uma onda de terror indescritível a atingiu em cheio. Ela viu novamente aquele mesmo movimento, aquele mesmo ataque que levou sua irmã 7 anos atrás. Seu peito subia e descia rápido demais. Sua respiração ficou curta, presa na garganta. Johnny sentiu tudo. Ele ouviu o coração dela martelar, o sangue correr rápido por suas veias, seu peito sufocar com o medo. O cheiro de pavor exalava dela como um perfume forte e intoxicante. Ele apertou sua mão por um instante e então, sem hesitar, puxou Ellie para baixo, afundando os dois no meio do trigo. "Fique quieta", sussurrou. O vento girou ao redor deles, carregando a presença daquela coisa.
Johnny agradeceu por estarem a favor do vento. Isso lhes daria uma pequena vantagem, se é que tinham alguma. Johnny observava a criatura pousar sobre a velha estaca de madeira, onde antes um espantalho estava preso. A estrutura rangia sob o peso daquela coisa, como se reclamasse da presença profana sobre ela. O vento assobiava entre os caules do trigo, carregando o cheiro de terra e umidade, misturado a algo mais denso, algo que revirava o estômago. Ellie prendeu a respiração quando viu o ser alçar voo novamente, suas asas de couro rasgando o ar com um bater poderoso. Ele deslizou pelo céu noturno como uma sombra viva, um predador silencioso. O coração dela quase parou ao vê-lo mergulhar em direção à casa abandonada da fazenda. A estrutura velha e esquecida parecia frágil, vulnerável. Suas paredes rachadas e o telhado esburacado, entregando anos de abandono. A criatura entrou por um buraco no teto, desaparecendo na escuridão. Ellie apertou o braço de Johnny, a mão fria e trêmula. Sua voz saiu num sussurro quase sem vida. Por favor, vamos sair daqui. Aproveitar que ele entrou na casa. Ele continuou observando, seus olhos afiados acompanhando cada sombra dentro da casa. O silêncio parecia mais pesado agora, como se o próprio campo prendesse a respiração. Não daria tempo, murmurou. Ele é rápido demais e você não conseguiria chegar até seu carro. E mesmo que conseguisse, não estaria segura. Estamos a favor do vento. Isso nos dá uma certa proteção. Ela não respondeu, apenas engoliu em seco. O tempo parecia arrastar-se. O céu escuro sem lua cobria tudo como um manto sem fim. A brisa gelada fazia as folhas de trigo se curvarem e sussurrarem entre si, cúmplices do que acontecia ali. Dentro da casa, pequenos estalos podiam ser ouvidos, como madeira velha reclamando sob o peso de um intruso. Johnny afrouxou o braço que mantinha sobre Ellie, mas ela continuou perto dele, ainda assustada. Os minutos passaram lentos, até que um som cortante atravessou a noite. A criatura saiu voando novamente, cruzando o céu com um movimento fluido e preciso. Agora carregava algo nos braços. Johnny estreitou os olhos. Era uma lança, comprida e de aparência antiga, com uma ponta reluzente que refletia pouca luz da noite. Além disso, levava um saco cheio de coisas, o tecido balançando ao vento enquanto ele se afastava. Ellie sentiu um arrepio ao vê-lo voar em direção ao sul, desaparecendo sobre as sombras do Parque das Nascentes. Somente quando não havia mais sinal da criatura, Johnny se levantou, estendendo a mão para ajudá-la a fazer o mesmo. Ficaram ali, imóveis por alguns segundos, observando o céu vazio e a direção para onde aquele ser havia ido. Ele vai escolher outro lugar para juntar os corpos. Logo vai caçar novamente. O vento uivou baixo entre os caules secos de trigo, como se reagisse às palavras de Johnny. Ellie sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha, um frio que não vinha apenas da brisa noturna, mas do medo enraizado no fundo de seu peito. Ela olhou para ele, sua voz saindo vacilante. Senhor Hunter, acha que ele virá atrás de mim? Johnny não desviou os olhos da direção para onde a criatura havia desaparecido. Seu olhar era firme, calculista, como se estivesse analisando todas as possibilidades. Então respondeu sem rodeios. Sinto muito, senhorita Torres, mas ele vai. Você só está viva porque, pela minha teoria recém-formada, o tempo dele se esgotou. Do contrário, seu corpo estaria entre os que foram encontrados nesta fazenda. Ellie sentiu os joelhos fraquejarem. Se refere ao período de 7 anos? Perguntou, tentando manter a calma. Dessa vez, Johnny a olhou surpreso. Então fez o dever de casa? Murmurou, cruzando os braços. De acordo com a minha teoria, ele tem um tempo permitido para permanecer no mundo físico.
De 7 em 7 anos, ele é avistado. Caça durante 7 dias e depois desaparece. O trigo seco sussurrava ao redor deles, dobrando-se com o vento que carregava o cheiro de terra e folhas apodrecidas. O céu escuro parecia mais pesado, como se guardasse um segredo que se recusava a revelar. Mesmo tremendo por dentro, ele ainda precisava de respostas. O que essa coisa é? Johnny manteve o olhar fixo na fazenda à frente. Depois virou-se para ela, analisando-a com curiosidade antes de responder com uma pergunta. Qual o seu nível de curiosidade, senhorita Torres? Ela hesitou. Mesmo com medo do senhor, quero saber mais sobre a coisa que levou minha irmã. Johnny riu, um riso baixo e rouco. Ellie não esperava por isso. Por um momento seu medo vacilou. Havia algo naquele sorriso que parecia familiar, como se ela já o tivesse visto antes, mas não sabia onde. Não se preocupe, disse ele, com uma calma estranhamente tranquilizadora. Eu só me alimento dos maus, ladrões, assassinos, psicopatas, abusadores. Você está segura comigo, eu lhe garanto. Ela engoliu em seco. É reconfortante saber disso, murmurou, sem saber exatamente como se sentir com aquela informação. Mas por que quis saber meu nível de curiosidade? Johnny apontou para a casa velha à frente. Porque vamos investigar a fazenda abandonada. Ele estendeu a mão e ela hesitou antes de aceitá-la. Sua palma era quente e firme, diferente da frieza que esperava de alguém como ele. Juntos começaram a atravessar a plantação de trigo seco. As hastes mortas estalavam sob seus pés, sussurrando segredos do que havia acontecido ali. O cheiro de decomposição ainda impregnava o ar, denso e enjoativo. Ela cobriu o nariz com a gola da camisa, tentando conter a ânsia. A casa era um esqueleto de madeira e telhas podres, castigada pelo tempo e pelo horror que presenciara. As janelas estavam quebradas, buracos escuros onde olhos invisíveis pareciam observá-los. A porta não existia mais, apenas a moldura deformada resistia. E nela ainda havia restos da fita de proibida entrada que a polícia deixara para trás. O tempo já começava a apagar os vestígios humanos, mas os ecos do passado ainda permaneciam. Johnny arrancou as fitas sem hesitar e entrou primeiro. Ellie seguiu atrás, sentindo o peso da escuridão que se espalhava ali dentro. Johnny não precisou de lanterna para enxergar. Seus olhos já estavam acostumados com o breu. Ellie, por outro lado, hesitou antes de acender a dela. Johnny a deteve com um gesto. Tem certeza de que quer ver o que tem aqui? Não é uma cena muito agradável. Ellie respirou fundo. O cheiro de podridão parecia grudar em sua pele, mas ela não recuaria agora. Balançou a cabeça em confirmação. Johnny soltou sua mão e Ellie ligou a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão, revelando o que a noite escondia. As marcas dos corpos ainda estavam lá, como cicatrizes gravadas nas paredes podres da fazenda. Algumas partes dos cadáveres permaneciam presas, fundidas à madeira e ao reboco pelo tempo e pela decomposição. Eram sombras do horror que se desenrolou ali, vestígios do que um dia foram pessoas, agora reduzidas a fragmentos de carne escura e ressecada. O mau cheiro era quase palpável, impregnado nos cantos, enraizado nas tábuas do assoalho e no teto apodrecido. Era como se as paredes ainda guardassem o último suspiro das vítimas, um lamento silencioso que nunca se dissipava. Ela iluminava tudo com a lanterna, o coração disparado, a boca seca. O que via fazia sua pele arrepiar, como se mãos invisíveis a tocassem, e mais uma vez perguntou: o que ele é? Johnny inspirou fundo. Por um momento sua mente vagou até Cilly. A resposta que estava prestes a dar era apenas uma teoria, mas Cilly
Cilly saberia com certeza o que aquela criatura era. Depois de um suspiro, ele respondeu: um demônio, como a lenda do cão do inferno, que vem a cada 7 anos e durante 7 dias caça suas vítimas. Assim é ele, mas suspeito que seja o próprio cão do inferno assumindo essa forma. Só há um detalhe que me faz pensar que talvez não seja. Ele falava pensativo, os olhos percorrendo o ambiente como se o próprio lugar pudesse confirmar suas suspeitas. Qual seria esse detalhe? Ele perguntou, lançando a luz da lanterna no rosto dele sem querer. Os olhos azuis de Johnny brilharam sob a luz intensa e ele desviou o rosto antes de responder. Quando essa criatura sofre algum dano, ela come a parte do corpo da vítima que corresponde à parte ferida e se regenera. Havia cadáveres sem pedaços inteiros, incluindo cabeças. Um cão do inferno não precisaria substituir suas partes danificadas. Ele franziu a testa. Caminhou lentamente pelo que um dia fora a sala daquela fazenda. O chão rangia sob seus pés como se a madeira protestasse contra sua presença. As paredes, outrora de um branco sujo, agora estavam cobertas de manchas escuras que nunca seriam removidas. O lugar parecia respirar como se estivesse vivo de uma forma errada e doentia. Ela iluminou as marcas dos corpos na parede e refletiu por um momento antes de dizer: como você disse, Sr. Hunter, essa criatura está agindo diferente. Então, sua teoria do cão do inferno ainda é válida, porque eles podem assumir qualquer forma. Mas eu acrescentaria outra criatura, um ghoul. Johnny a observou com atenção. Ghouls são demônios que comem carne e bebem sangue. Continuou ele, girando devagar no centro do cômodo enquanto iluminava cada canto sombrio. Se alguém invocasse um ghoul e um cão do inferno, e através de algum ritual unisse os dois, teríamos uma criatura que viria ao mundo físico de 7 em 7 anos como um cão do inferno, mas que ao mesmo tempo poderia se regenerar, consumindo partes humanas como os ghouls fazem. Johnny ficou boquiaberto. Por um breve instante, ele não viu Ellie ali, mas Cilly. A determinação no olhar, a mente trabalhando rápido para encaixar as peças. Era como se estivesse revivendo uma lembrança. Ellie, sem notar o olhar dele, ergueu a lanterna e concluiu com uma firmeza que fez o silêncio da casa parecer ainda mais pesado. Sendo assim, essa coisa nunca morre, desde que tenha alguém para consumir. Johnny estava parado encarando Ellie. Nem se importou com a luz forte da lanterna em seu rosto, tamanha era sua surpresa. A garota à sua frente era Cilly. Tinha certeza disso. Por um instante, tudo ao redor se dissolveu. E ele foi transportado para outra época, outro lugar, onde os olhos determinados de Cilly o desafiavam da mesma forma. Mas então ele cambaleou de leve, como se tivesse perdido o equilíbrio. O chão de madeira podre rangeu sob seus pés. E Johnny, agindo por reflexo, assegurou rapidamente. O toque foi suficiente para trazê-lo de volta à realidade. Ele sussurrou quase sem perceber: é você, Cilly. Ela piscou algumas vezes, confusa, e logo se desvencilhou dos braços dele, recompondo-se. O cheiro do mofo e sangue velho impregnava o ar, tornando a respiração pesada. O silêncio da casa era opressivo, quebrado apenas pelo ocasional farfalhar de alguma coisa pequena. Talvez um rato escondido nas sombras. Se essa coisa não morre, como o senhor pretende matá-la, Sr. Hunter? Perguntou ela, estreitando os olhos para ele. Johnny suspirou, percebendo que a falta que sentia de Cilly o estava fazendo alucinar. Ellie não era ela. O olhar curioso e confuso da garota era apenas isso: curiosidade e confusão, nada além. Isso que quero descobrir, respondeu, passando a mão no rosto e voltando a observar o ambiente em volta. As paredes rachadas estavam manchadas de umidade,
como se chorasse o horror que testemunharam. Já o vi ser queimado, seu coração ser perfurado diversas vezes, até ser completamente despedaçado, sua cabeça ser cortada e separada do corpo. Mas ele sempre volta, inteiro, como se nada tivesse acontecido. Ellie segurou a lanterna firme e disse: Eu aprendi que tudo morre, Sr. Hunter. Pelo que falou dessa criatura, dela voltar todas as vezes que é morta, me lembrou um Indigo. Eles só morrem de uma forma específica. Do contrário, retornam à vida. Temos que achar a maneira certa de matá-lo. Johnny franziu o senho, intrigado com o conhecimento dela sobre criaturas. O vento frio passou pelas janelas quebradas, fazendo as tábuas velhas estalarem. O cheiro de podridão parecia se arrastar pelo chão, ondulando no escuro. Eles continuaram vasculhando o local, encontrando restos de corpos em estado cadavérico, presos à parede e ao chão, mas nenhuma pista de como dar um fim àquela coisa. Por fim, Johnny suspirou, aceitando que, por ora, estava em um beco sem saída. Precisamos ir. Logo vai amanhecer. Preciso me abrigar. Diferente da minha cidade natal, o sol é bem quente aqui na sua cidade. Ellie o acompanhou para fora da fazenda. O ar noturno ainda carregava o cheiro de morte da casa abandonada, mas agora misturado ao aroma da vegetação ressecada. Ele caminhou até sua caminhonete, uma Toro preta, e antes de entrar, olhou em volta. Nenhum outro carro à vista. Como chegou aqui, senhorita Torres? Perguntou curioso. Pedi um carro no aplicativo. Ninguém quer dar uma carteira de habilitação para uma maluca, que ficou 2 anos numa clínica psiquiátrica, por ter visto um espantalho sair voando com sua irmã. Respondeu ela com um meio sorriso irônico. Johnny a observou em silêncio por alguns segundos, ponderando suas palavras. Então perguntou: Tem para onde ir? Estou numa pensão, mas não ficarei lá por muito tempo. Assim que a proprietária souber quem eu sou, vai me mandar embora. Johnny relembrou o que tinha acontecido dentro da fazenda e o conhecimento dela sobre aquelas criaturas. Talvez Ellie pudesse ajudá-lo de alguma forma. Johnny então tomou sua decisão. Vamos passar lá e pegar suas coisas. Ficará comigo até darmos um jeito naquilo. Ellie sentiu um alívio misturado com surpresa. Com aquela coisa solta por aí, era mais seguro estar ao lado de alguém como Johnny. Mas ainda assim perguntou: Tem certeza disso? Ele abriu a porta do carona e respondeu: Desde que não se meta com meus hábitos alimentares, minha rotina de trabalho e minha privacidade, ficaremos bem. Ela entrou no carro e juntos seguiram até a pousada. Ela encerrou a conta e saiu com uma mochila e uma mala pequena. Quando entrou no veículo, Johnny lançou um olhar para a bagagem e ergueu uma sobrancelha. Só isso? Depois que saí da clínica, tentei arrumar emprego, mas ninguém contrata pessoas com maus antecedentes. Isso foi o que me sobrou. Ele ligou o motor e pegou a estrada. A paisagem escura passava pela janela enquanto ele dirigia e então perguntou: Como sabe tanto sobre essas criaturas? E como tem conhecimento de rituais para unir seres diabólicos? Ellie coçou a cabeça e deu um sorriso meio travesso ao responder. Eu e minha irmã éramos viciadas em jogos de RPG. Nossos favoritos eram os que envolviam criaturas estranhas, demônios, anjos, essas coisas. Sempre jogávamos como bruxas. E entre as jogadas havia rituais para unir certos seres, aumentar o poder e ganhar pontos. Ficamos tão viciadas que levamos esse hábito para a realidade. Minha irmã se tornou uma praticante de Wicca totalmente assumida, com direito a rituais e tudo. Eu a via praticar e lia algumas coisas, mas nunca quis seguir o mesmo caminho. Ela olhou para fora como se buscasse algo na escuridão da estrada. Depois de ver aquela coisa levar minha irmã e surtar com tudo isso, comecei a me perguntar se os jogos de RPG
não estariam contando uma verdade que todos acham que é fantasia. Mas confesso que ainda era cética com algumas criaturas. Agora, depois de conhecer o Senhor, eu não duvido de mais nada. Johnny ficou pensativo. A noite se estendia pela estrada deserta e ele se perguntou se aquela garota seria a peça que faltava para resolver o mistério daquela criatura que nunca morria.